Nossa família é um projeto de Deus. Sabendo disso, que a nossa família é um projeto de Deus, temos que saber que a nossa família é alvo de Satanás. E hoje, na nossa sociedade, o que vemos com muita frequência? Famílias cada vez mais desestruturadas. Famílias no qual não são base para ninguém. Vemos filhos contra pais, pais contra filhos, marido que trai mulher, mulher que trai marido, a família toda endividada, toda desorganizada. E é exatamente esse o plano de Satanás para as nossas famílias. Mas nós, como cristãos, o que podemos fazer quando uma família está totalmente desestruturada? Por onde começar a restauração da família? Meus irmãos, entenda uma coisa: independente como esteja a sua família, não há nada e nem ninguém maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que agindo eu, quem impedirá? A palavra do Senhor diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Não importa como esteja a sua família hoje. Nesse vídeo eu quero mostrar para os meus irmãos como começar a restauração de uma família através da palavra do Senhor. Primeiro, precisamos identificar qual é a raiz do problema, o que vem destruindo a nossa família. Primeiro precisamos identificar isso. Mas irmão Lucas, como que eu identifico isso? A palavra do Senhor nos diz em Tiago, no capítulo 4, no versículo 1, diz assim: de onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber, vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? O que isso quer dizer? As brigas da família sempre vai começar por falta de perdão e o orgulho. Você já viu que a falta de perdão, ela destrói a família? Muitas das vezes você pode falar assim: ah, mas irmão Lucas, você não sabe o que esse meu familiar me fez. Você não sabe o que fulano falou para mim, né? E você acaba não perdoando, você acaba criando algo terrível dentro da sua família. Mas precisamos entender uma coisa: se nós erramos e pecamos todos os dias, e se pedimos perdão e se arrepender, Deus não perdoa? Agora, por que eu não vou perdoar aquele meu parente, aquela pessoa da minha família que fez isso ou aquilo comigo? Por um acaso eu sou melhor do que Deus? Por um acaso você é melhor do que Deus para não perdoar? Porque, meus irmãos, sem o perdão, nós não alcançamos o perdão de Deus. Ninguém mora na mesma casa, ninguém tem um relacionamento familiar sem o perdão. Então, o perdão é essencial. Você pedir perdão e você liberar o perdão. Meus irmãos, isso é a raiz, muitas vezes, de muita problema na família, de muita coisa que vem acumulando. Então, meu irmão, se você identificou que precisa perdoar alguém, se você identificou que precisa pedir perdão, faça isso. Porque, meus irmãos, se nós não perdoa as pessoas que erram com nós, Deus não vai nos perdoar. Meu irmão, sem o perdão de Deus, não vamos para o céu. Segundo ponto para a restauração de uma família: o poder da intercessão. Irmãos, precisamos interceder pelos nossos familiares. Presta muita atenção o que diz a palavra do Senhor em Tiago, no capítulo 5, no versículo 16. Diz assim:
Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sarareis, e a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Meus irmãos, necessitamos orar pelo nosso próximo, precisamos orar pela nossa família. A oração ela tem poder para trazer cura e mudança. Lembra que o primeiro tópico, precisamos perdoar e liberar o perdão? Depois que eu faço isso, depois que eu perdoo ou libero o perdão, ou às vezes faço as duas coisas, precisamos orar uns pelos outros. Porque olha o que diz a palavra do Senhor, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Você quer sarar a sua família, você quer sarar, primeiro, libera o perdão e também peça perdão. Segundo, ora um pelo outro. Meu irmão, eu errei com você, ou você errou comigo, me perdoa, ou eu peço perdão. Agora vamos orar. Por que precisamos orar uns pelos outros? Meus irmãos, não somos melhores do que ninguém, mas a palavra do Senhor fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e quando nós oramos pelos outros, o Senhor nos sara. Então é muito importante nós sempre estar orando por aquela pessoa. Ah, mas irmão Lucas, eu pedi perdão e a pessoa não me perdoa. O que eu faço? Entrega para Deus. Você colocou nas mãos do Senhor, porque, irmão, você fez a sua parte. Se a pessoa vai te perdoar ou não, já não cabe mais você. Você entrega para Deus e aí é com Ele. Então, relaxa, faça a sua parte, que as demais coisas deixa que Deus faz. Terceiro ponto, atitudes práticas para mudar o ambiente da nossa casa. O que temos que fazer para que esse ambiente seja mudado, seja transformado? Eu quero ler com os irmãos em Josué, no capítulo 24, no versículo 15, diz assim: Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A restauração começa quando alguém decide servir a Deus dentro de casa. Irmãos, faça um culto dentro da sua casa, um culto familiar, ora, cante louvor, leia a Bíblia. Meus irmãos, não tem como nos fortalecer espiritualmente sem oração, sem jejum, sem leitura da palavra de Deus e sem louvores. Eu preciso dessas 4 ações, eu preciso fazer essas coisas para que eu me fortaleça espiritualmente. Então vamos lembrar, para você entender. Primeira coisa, eu preciso liberar o perdão e pedir perdão. Segunda coisa, eu preciso orar um pelo outro. Eu preciso orar pelos meus familiares. Meus irmãos, a oração ela tem poder, ela não tem efeito. Quem tem efeito é remédio, a oração tem poder. Então, ore um pelo outro. E terceiro, eu preciso ter um ambiente igual na igreja, meus irmãos. Na igreja você não ora, na igreja você não louva, e a presença de Deus ela não vai ali. Por que não ter esse mesmo ambiente dentro de casa? Meus irmãos, aonde há a presença de Deus, o mal tem que sair, não tem como o mal ficar. Então convide Jesus para vir à sua casa, convida o Espírito Santo, convida o Deus Pai, peça para Ele proteger, ora dentro da sua casa, canta louvores, leia a Bíblia, faça um mini culto que você vai ver, meus irmãos. É impossível as coisas continuar do mesmo modo quando Deus está no local. Aonde Deus está, o sobrenatural acontece. Meus irmãos, não desista da sua família. Ora, busca, acredita,
Faz esses 3 passos para você restaurar a sua família. Meus irmãos, família é um projeto de Deus, por isso que é tão atacado. Por isso que o inimigo ele quer destruir tanto a minha quanto a sua família. E eu te pergunto, você vai ficar de braço cruzado ou você vai tomar uma atitude? Ou você vai fazer alguma coisa? Você acredita que Deus pode restaurar a sua família? Se você acredita, escreva aqui nos comentários: Deus restaura famílias. Meus irmãos, eu espero ter ajudado da melhor maneira possível os irmãos a entender o que eu preciso fazer para restaurar minha família. Lembre-se, não há nada impossível para Deus. Continua crendo, continua orando, continua acreditando, porque no tempo certo, na hora certa, Deus vai fazer um milagre na sua família em nome de Jesus.